Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui mais uma vez é a data FIFA pra gente falar mais uma vez sobre alguma seleção especificamente, né? Como eu tenho feito nos últimos dias, gravei vídeos sobre a Noruega, sobre a Dinamarca, vamos falar sobre a Alemanha agora, falar sobre uma das seleções mais importantes do futebol mundial e que vive um momento estranho, talvez seja a forma de tentar definir, e eu vou abordar alguns dos diversos tópicos aqui no vídeo. O espaço está aberto para vocês aqui embaixo, então se inscreva aí, ative o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e o comentário no canal também. O que vocês esperam dessa Alemanha? Porque aí, claro, tem a Euro agora no meio do ano, tem a Copa pensando no próximo ano, e a Alemanha estreou com vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo, vencendo a Islândia por 3-0. Tem um grupo relativamente tranquilo, né? De se imaginar que a Alemanha vai passar com folga. O grupo tem Romênia e Islândia como possíveis pedras no sapato aí, mas a diferença é grande. Se a gente for olhar, a Alemanha tem 17 vitórias seguidas em eliminatórias para a Copa do Mundo. É uma marca impressionante, uma marca que é recorde, inclusive. Então é uma Alemanha que consegue se impor. E quando a gente olha para o jogo contra a Islândia especificamente, em 6 minutos ali a Alemanha já fazia 2-0, depois ainda faria o terceiro no segundo tempo. Só que a gente está falando também de uma Alemanha que se encaminha para um fim de ciclo. Então não é que seja um processo até a Copa do Mundo. Pelo contrário, o Joachim Löw é o treinador desde 2006 e é um trabalho de muito tempo, de ótimos momentos, mas de uma imagem recente de um desempenho muito aquém do esperado. Então, se a gente for olhar a Copa do Mundo em 2018, a Alemanha cai na fase de grupos. Uma grande decepção, a grande decepção da Copa do Mundo de 2018. Até pelas eliminatórias que tinha feito, pelo elenco que tem. Aí vem a Nations League na sequência, né? 18, 19 ali. A Alemanha é rebaixada no grupo dela. Era um grupo difícil, é verdade, mas a Alemanha fica em último lugar. Só não foi para a segunda divisão da Nations League porque mudaram o formato, ampliaram o número de seleções, então ela permaneceu na elite. Aí, na Nations League agora, 2020-2021, o que acontece? Toma 6-0 da Espanha no final de 2020, né? Acaba não se classificando também, não sendo a campeã do seu grupo, e principalmente tomando esse baque muito grande que foi essa pancada da Espanha. E agora a certeza do anúncio já, né? A certeza da saída do Joachim Löw do comando depois da Euro. Então a Euro foi jogada de 2020 para 2021, por conta da pandemia, é claro. Então a Alemanha vai ter aí uma ruptura, uma mudança de rumo. E o que isso vai representar, né? É difícil saber qual vai ser o tamanho do impacto disso. Pode ser positivo, porque talvez exista um desgaste depois de tanto tempo de trabalho. Pode ter uma mudança de rumo, de jeito de jogar, qual vai ser a escolha exatamente. Isso vai ter tempo suficiente para a Alemanha, pensando aí que logo depois da Euro já vem uma pancada de jogos de eliminatórias. Tudo bem, é um grupo relativamente tranquilo, pode ser o momento para tentar construir essa forma de jogar, mas vai ter aí pouco menos de 1 ano e meio até a Copa do Mundo. Então é uma Alemanha com várias dúvidas no ar. Por exemplo, como vai existir o aproveitamento dos jogadores que foram descartados pelo Joachim Löw em 2019? Porque ele tinha descartado o Thomas Müller, o Hummels e o Boateng. Jogadores experientes, importantes. E recentemente ele deu uma entrevista falando que poderia reconsiderar, poderia pensar na convocação dos três para a Euro, pensando agora no meio do ano. Nessa data FIFA eles ainda não estão nos planos, eles não foram convocados. Será que eles voltam para uma última lista do Joachim Löw, justamente para um campeonato, sendo que eles não fizeram parte desse ciclo com o treinador? E com a troca do técnico, será que eles vão ser reaproveitados? Será que eles voltam a fazer parte dos planos? Qual vai ser o impacto disso também? Então, tem muitas perguntas no ar. E tem perguntas também envolvendo a estrutura, a montagem do time, o complemento, o encaixe. Porque quando a gente olha para a Alemanha, não é falta de jogador, principalmente na faixa central do campo. Eu vou falar um pouco mais sobre o que pode virar um dilema aí, que é a gente olhar para um elenco que tem, por exemplo, Toni Kroos, Kimmich, Goretzka, Gundogan. 4 meio-campistas de características diferentes, mas que são muito importantes nos seus clubes, que estão, alguns deles, entre os melhores do mundo nas funções. E como que vai ser o encaixe dessas peças? Dá para colocar todo mundo para jogar junto? E qual é o impacto disso no time, no funcionamento? Então tem muitas perguntas no ar. Se a gente for usar o campinho para falar da escalação que venceu a Islândia, mais até do que o campinho, eu vou usar até algumas imagens, né, alguns frames, aí, imagens congeladas da origem dos 2 primeiros gols, até porque eu falei sobre a Alemanha ter definido o jogo muito rapidamente, 2-0 com 6 minutos, uma produção enorme, né? A Alemanha construiu o placar com muita facilidade ali no início do jogo. A Alemanha trocou mais de 1000 passes na partida contra a Islândia e teve muito a ver com essa distribuição. Então é uma Alemanha que partiu de uma linha com 4, com o Klostermann na direita, o Henry Kahn fazendo papel de lateral pela esquerda, com o Ginter e Rudiger como os zagueiros.
Kimmich à frente dessa linha, com Goretzka e Gundogan como os meio-campistas, Havertz à direita, Sané à esquerda, Gnabry por dentro, como um atacante de fato, embora seja muito mais um atacante do lado para dentro no Bayern, nesse caso sendo o 9 da Alemanha. No momento do funcionamento com bola, diferente. Aí tem uma variação. O Klostermann jogou como lateral que se projetava. Então o Klostermann ficava responsável por atacar o corredor direito, enquanto o Sané ficava responsável por atacar o corredor esquerdo. Isso fazia com que o Ginter fizesse a saída de bola à direita, com o Rüdiger centralizado, o Henry Kahn à esquerda. Esses três jogadores dando suporte ao Kimmich, o centro de tudo, o cara da distribuição. E que hoje talvez seja o melhor meio-campista do mundo em relação à capacidade de tomar conta, de distribuir jogo, de criar situações de diversas formas diferentes. Então o Kimmich sendo esse centro da distribuição das jogadas de ataque, da posse de bola, com Gundogan e Goretzka à frente dele, atacando os espaços, chegando para uma área de definição das jogadas. O Havertz partindo do lado para dentro para liberar o corredor para o Klostermann atacar. Klostermann tem jogado muitas vezes como zagueiro em situações de trios de defesa do Leipzig na construção, mas é um lateral que já foi utilizado várias vezes como esse possível ala, como esse jogador que pode atacar mais o corredor também, então não é uma novidade que ele faça essa função na seleção da Alemanha. E em alguns momentos, até porque o cenário da Alemanha em eliminatórias tem sido quase sempre, não de agora, se a gente for olhar para as eliminatórias anteriores também, para a Euro, para a Copa de 2018, geralmente a gente vê uma Alemanha que encurrala os adversários, empurra os adversários para trás e faz a partir disso uma marcação forte no campo de ataque, mas mais do que isso, toma conta da posse de bola e tenta criar situações a partir disso. Então distribui o time quase todo, criando opções já na altura da entrada da área do adversário, tentando ocupar as linhas de defesa do adversário e jogando de uma forma bastante adiantada. Então, a estrutura de ataque, quando o time ocupava o campo de ataque e empurrava a Islândia para trás, tinha basicamente o Rüdiger como um zagueiro central, os dois zagueiros pelos lados se projetando e o Kimmich. À frente desses quatro, praticamente uma linha de atacantes. Klostermann na ponta direita, Sané na ponta esquerda, Havertz encostando por dentro, em alguns momentos recuando para participar do jogo, mas encostando por dentro no Gnabry, Gundogan e Goretzka chegando também para a definição das jogadas. É claro, Gundogan também sendo em alguns momentos o meio-campista que ajudava o Kimmich na construção, voltando para participar, sendo um dos principais passadores do time também, porque ele é um jogador que pode alternar essa faixa do campo que ele ataca, né? Ele tem sido um goleador atacando a área no Manchester City, mas ele pode ser, e já foi em outros momentos da carreira, um passador de distribuição também. Então aí tá um outro ponto interessante. Num time que tem o Kimmich para fazer esse papel de organização, você pode ter o Gundogan atacando os espaços, chegando para uma zona de definição. E o Goretzka é um jogador que tem como principal virtude essa função de chegada. Ele é um chegador para chegar finalizando, para atacar os espaços, além de um outro aspecto que tem a ver com o equilíbrio coletivo que eu vou falar já já. Então se a gente olhar para o momento da origem dos gols, a gente vai ver justamente essa distribuição em campo. Por exemplo, falando do primeiro gol. O primeiro gol é interessante porque você vê como a Islândia tentava se defender, então a Islândia montava uma linha, tinha basicamente ali 5 defendendo numa primeira linha, mais 4, e mesmo assim, né, tentando agrupar muitos jogadores para proteger a entrada da área, isso permitiu ao Kimmich espaço. O Kimmich com tempo e espaço, ele vai achar passes, ele vai encontrar alguma opção de infiltração. E esse vira o jogo da Alemanha, um jogo que requer paciência e qualidade, para achar o momento certo de fazer movimentos que deem opção para o Kimmich lançar. E o jogo passou muito pelo Kimmich, né, que foi decisivo, foi fundamental. Ele constrói os 2 gols, do 2-0 ali com 6 minutos, embora nenhuma assistência tenha sido para ele. O primeiro tem, se a gente for olhar para a imagem, o Klostermann tá aqui embaixo, atacando a área. O Sané tá lá em cima, abrindo o campo, bem dentro daquela distribuição que eu mostrei no campinho. Sané numa ponta, Klostermann na outra. De um lado é um ponta, do outro lado é um lateral que ocupa o corredor. Por dentro, vários jogadores atacando a entrada da área. O Gnabry é quem vai dar essa opção e quem vai receber ali, atacando o espaço próximo à marca do pênalti. Mas em cima o Gundogan tá fazendo a mesma coisa, atacando o espaço, se movimentando para dar a opção de um passe em profundidade. E além dos dois, ainda tem mais 2 ali na meia-lua, né? O Havertz é um deles e o outro é o Goretzka. O gol, inclusive, vai ser do Goretzka, que vai receber justamente a bola ajeitada pelo Gnabry. O passe do Kimmich rompe as linhas de marcação e encontra o Gnabry. O Gnabry protege de costas para a chegada do Goretzka para fazer o gol, assim nasce 1-0. O 2-0 é, de novo, uma Islândia que tenta se defender no campo de defesa com um bloco mais recuado.
se deu espaço pro Kimmich, mesmo que ele seja um jogador mais recuado, né? Então a gente vê os 3 zagueiros mais o Kimmich. O Kimmich teve espaço. Esse espaço já deu a chance dele acionar o Sané entrando em velocidade na ponta esquerda. E é justamente naquele buraco entre zagueiro e lateral que a bola vai entrar pro Sané atacar o espaço, chegar ali a linha de fundo, rolar para trás pro Havertz fazer o segundo gol. Então os 2 gols nascem de situações que tem o Kimmich lançando. É o Kimmich quem faz a diferença. Embora a assistência não seja dele, quando a gente olha para a estatística, o Kimmich não aparece. Mas quando a gente olha para o funcionamento, não há peça mais importante do que o Kimmich. E não são só esses 2 lances que geraram gols. Pouco depois, ainda no primeiro tempo, tem outro. Tem um impedimento, mas é de uma jogada parecida também. Dele tentando acionar o Havertz fazendo esse movimento, da ponta direita para dentro, né? Nesse caso, o Klostermann ainda não ocupou o corredor. Mas aí seria exatamente isso. O Havertz fazendo esse movimento em diagonal para receber o passe em profundidade do Kimmich. Então não chega a ser algo atípico, algo raro. É o que o Kimmich procura o tempo inteiro. E se tem alguém que pode achar opções de passe com essa qualidade, é o Kimmich. Mas quando a gente olha para essa escalação, a gente naturalmente vai sentir falta principalmente de um jogador, Toni Kroos, que é um dos melhores meio-campistas da década, da geração, que é um cara que toma conta do setor. É um jogador que é capaz de ditar o ritmo, de iniciar a saída de bola, de superar pressões dos adversários. E aí começa um pouco desse dilema. A Alemanha vai ser um time com Kimmich e Kroos? Se for, isso vai mexer nesse desenho? Porque o Kroos é um jogador que gosta de participar da saída de bola, geralmente como um meio-campista à esquerda, não necessariamente sendo o primeiro, mas sendo um segundo meio-campista que volta para iniciar essa saída de bola e para direcionar muito dessa saída de bola. O Kimmich tem a liberdade para ser, nesse funcionamento, o cara que é o motor, que direciona tudo à frente da defesa. Se você coloca o Kroos ao lado do Kimmich mantendo essa estrutura, deixa de ter uma peça a mais como alvo à frente, numa faixa mais avançada. A não ser que o Joachim Löw resgate o que ele usou muito em eliminatórias para 2018, por exemplo. Naquela ocasião, naquela época, ele usava o Kimmich como ou um lateral que viraria um dos zagueiros, meio-campistas na estrutura de saída de bola. Então quando a gente olha para um trio de zaga dando suporte ao volante da distribuição, o Kimmich nas eliminatórias para 2018 muitas vezes foi um desses zagueiros, ou sendo lateral partindo para dentro, ou como um zagueiro mesmo num trio de zaga, dependendo da estrutura que o Joachim Löw utilizasse. Ele pode ser esse cara. Em estruturas de ataque contra defesa, é até interessante. Você ganha mais um passador que desequilibra, pode ter Kroos e Kimmich juntos. E o Kimmich foi, durante muito tempo, o lateral direito que organizava o jogo da Alemanha por dentro, justamente tendo o Kimmich partindo da direita para dentro e o Toni Kroos partindo do centro para a esquerda. Então você tinha 2 grandes distribuidores, cada um ocupando um lado do campo. Mas a grande questão da Alemanha tem sido não sofrer quando você tenta tomar conta do jogo, tem a posse de bola, mas tem um adversário que consegue se fechar e que consegue te castigar em contra-ataques. As transições para cima de uma Alemanha que pode ficar lenta e ter dificuldades nas transições defensivas. Então aí está um ponto crucial. Essa Alemanha vai precisar reagir muito bem a partir da perda da bola. Quem faz isso muito bem? Goretzka. O Goretzka é um ótimo parceiro para o Kimmich no centro do campo do Bayern e é um cara que dita muito a capacidade do Bayern para sofrer menos por recuperar rapidamente a bola no campo de ataque. Então o Goretzka me parece uma peça importante nesse funcionamento. Dá para ter Kroos e Kimmich juntos? Claro que dá, mas não ter o Goretzka vai significar ter menos capacidade para pressionar. Aí você vai abrir mão do Gundogan, por exemplo. O Gundogan é um jogador com uma enorme leitura de jogo, interpretando diferentes funções e posições que ele pode ocupar, tem feito isso no Manchester City. Agora, dá para escalar os 4 juntos? Até dá. Se você quiser atacar, por exemplo, ficando com 3 zagueiros, 2 volantes, no caso, Kimmich e Kroos, com Gundogan e Goretzka atacando a entrada da área, dá para fazer isso. E aí vai ter 2 jogadores atacando os corredores, só que só vai sobrar vaga para um. Esse um vai ser o Havertz, vai ser o Gnabry, ainda tem o Timo Werner, que é outra opção importante, né? Que não entrou nesse bolo porque não foi titular nessa partida, mas o Timo Werner é outro. O Timo Werner vai funcionar como um segundo atacante partindo do lado para infiltrar, ou ele vai ser o 9, que vai tentar fazer esse papel? Aí tá um outro aspecto. A Alemanha tem ótimos passadores, ótimos controladores do ritmo de jogo, bons jogadores atacando espaços, mas se a tendência é ocupar o campo de ataque, encontrar adversários mais fechados,
os adversários podem frustrar um pouco isso se fechando muito e marcando bem, diferente do que a Islândia fez, sofrendo 2 gols rapidamente. E à medida em que o tempo vai passando, num cenário diferente de eliminatórias, em que a sensação é de que em algum momento, naturalmente, o gol da Alemanha vai sair. Numa competição que o tempo vai te castigar mais, tem esse aspecto psicológico também para lidar. E a Alemanha não tem, quando a gente olha para elenco mesmo, para formação de elenco, outra característica de atacante. Não tem aquele cara da referência na área, um jogador que vai se sentir confortável recebendo cruzamentos pelo alto. A Alemanha constrói muito pelos lados para cruzar rasteiro para a chegada de quem vem de trás, porque tem ótimos chegadores à área, jogadores que atacam o espaço, mas e para brigar como um pivô, e para tentar ganhar a bola num chuveirinho, num cruzamento, aí já é uma carência da Alemanha. É um outro dilema. Então é uma Alemanha que tem algumas questões para resolver aí. Uma coisa é o cenário das eliminatórias, outra coisa é o cenário que tem se apresentado nas competições de fato. Na Nations League, por exemplo, a Alemanha sendo atropelada pela Espanha. Em Copa do Mundo, a Alemanha tendo muita dificuldade e sofrendo para ter capacidade para fazer essa transição da defesa, do ataque para a defesa. Então, como reagir? Perdeu a bola. É um time que coloca, por tomar conta do campo de ataque, parte do princípio de que vai ter 6, 7 jogadores atacando a entrada da área adversária. Se você perdeu a bola, o campo vai estar aberto e você não tem tantos jogadores assim nessa hora de correr para trás. E se você tem jogadores que não tem tanto esse perfil, por exemplo, o Toni Kroos, você tem menos um jogador para fazer bem esse papel da transição defensiva. É um problema. Não que o Toni Kroos seja um problema, porque ele é, muitas vezes, a solução. Ele é um jogador brilhante. Assim como o Kimmich é um jogador brilhante. Assim como o Goretzka, como o Gundogan, são opções muito interessantes. Mas são dilemas. A Alemanha hoje tem dúvida em relação a qual vai ser o futuro pela troca do comando. Tem dúvidas porque a imagem recente competitiva da Alemanha é ruim. Mas, enquanto isso, a tendência é que siga ganhando seus jogos nas eliminatórias com naturalidade, porque tem muita qualidade para isso. Mas é curioso, porque a gente está falando de uma das principais seleções do planeta e que tem essas dúvidas, sem contar o que eu falei no início. Os jogadores que podem ou não voltar para esse elenco, né? Que podem ou não ser opções mais para frente. Thomas Müller, por exemplo, é outro cara que se enquadra, se encaixa bem nessa ideia de atacar espaços, de dar dinâmica ao ataque. Enfim, vamos esperar para ver, quero saber a opinião de vocês. Um abraço, até a próxima.